Saudações. Esse é o primeiro de 4 vídeos que nós vamos fazer sobre como os russos partiram da tecnologia de fusão nuclear para armas lasers. Pereveste e as armas laser russas não são baseadas em fissão nuclear, como é de se esperar, né? Como é a lógica. Não. Elas são baseadas em fusão nuclear, o que é extraordinário e surpreendente. Mas para compreender a complexidade tecnológica de uma coisa dessas, e porque, evidentemente, ninguém no Ocidente não está nem perto de chegar nisso, nós vamos fazer, repito, 4 vídeos. Certo? O objetivo é entender como os russos fizeram armas lasers que derrubam satélite, avião, míssil nuclear, a partir de mini-reatores de fusão nuclear, e não sistemas laser baseados em fissão nuclear, o que já é uma tecnologia complicadíssima, mas que os russos já superaram. Certo? Então, a gente vai começar tentando compreender a fusão nuclear desde o seu início. Tá certo? Então, esse primeiro vídeo é para a gente compreender a fusão nuclear. Vamos dizer que é um vídeo teórico, mas vamos fazer o possível para não ser chato, até porque não é uma coisa chata. A fusão nuclear é um assunto bom. Primeiro, nós temos que conceituar a coisa. E, assim, vamos... muita gente não gostava de aula de física e, sei lá, né? No ensino médio, coisa parecida, na faculdade, certo? Gostava, porque a gente escolhe as coisas que faz diferente do ensino médio, que a gente é obrigado a aceitar as matérias. De toda forma, gente, qualquer coisa é só dar um break aqui ou colocar nos comentários e a gente vai postar a fonte, né? Todos os 4 artigos são baseados em artigos russos, escritos originalmente em russo. Tá certo? Não tem nenhuma fonte, digamos, ocidental. São todas russas. Mas a gente vai deixar as 4 aqui. Vamos lá. Vamos compreender a fusão nuclear desde o princípio. Se você se interessa por física, é muito provável que você já tenha visto a fórmula famosa de Einstein. Energia é igual a mc ao quadrado, que significa que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Normalmente, costuma-se decifrá-la como uma fórmula para a energia que todo objeto físico possui, independente de outras condições, simplesmente por ter massa. Ou seja, mesmo um corpo que está em repouso, fora de quaisquer campos, e tem temperatura igual ao zero absoluto, ainda possui alguma energia. Ou seja, a massa é uma espécie de energia escondida em si. E essa energia pode ser liberada sob certas condições. Por exemplo, quando uma partícula colide com sua antipartícula, digamos, um elétron e um pósitron, eles se aniquilam mutuamente com a liberação de energia. Ou seja, sua massa é totalmente transformada em energia. E a quantidade de energia liberada é determinada exatamente pela fórmula acima, onde massa significa a massa total do pósitron e do elétron. Mas o inverso também é verdadeiro. Não é apenas massa que pode ser convertida em energia, mas a energia também pode ser convertida em massa, ou pelo menos parece que o corpo adquiriu massa adicional como resultado de dotá-lo de energia. Por exemplo, se a gente acelerar uma partícula em um acelerador de partículas, do ponto de vista do observador externo, ela vai se comportar como se a sua massa tivesse aumentado. Um exemplo mais notável são os fótons, ou quanta, ou seja, pequenas porções, radiação eletromagnética. De acordo com as ideias modernas, confirmadas com precisão muito significativa em vários experimentos, eles não têm massa alguma. No entanto, eles têm energia e, portanto, na realidade, comportam como se tivessem massa. É verdade que na física moderna, para evitar confusão, o termo massa relativística é gradualmente abandonado e não é costume usá-lo na literatura científica. Isso se deve a algumas sutilezas terminológicas que podem levar a confusões nas discussões científicas. Mas que para a gente aqui, que a gente está falando dessas questões de forma muito superficial, na pontinha dos dedos, dá para usar, é perdoável. Portanto, podemos falar sobre a equivalência completa de energia e massa. Massa é energia e energia é massa, até um fator igual ao quadrado da velocidade da luz. É isso que a fórmula de Einstein significa.
tem muitos outros significados ocultos por trás disso, mas isso é o mais simples, e é o que a gente vai usar. E mais, na grande maioria dos casos, quando falamos de massa, na verdade queremos dizer energia que se parece com massa. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Os corpos ao nosso redor são feitos de moléculas. Moléculas são feitas de átomos. Quase toda a massa dos átomos está concentrada em núcleos atômicos. Os elétrons são bem desprezíveis. Os núcleos atômicos, por sua vez, consistem em prótons e nêutrons. Ou seja, verifica-se que a massa dos corpos ao nosso redor é, em grande parte, determinada apenas pela massa de seus prótons e nêutrons, com algumas ressalvas que a gente vai discutir logo mais. Prótons e nêutrons, por sua vez, constituem-se em quarks, cada um deles possuindo 3 deles. Então, se somarmos a massa dos quarks que o compõem, por exemplo, um próton, veremos que a massa total é apenas 1/10 da massa do próton. De onde vem os 9/10 restantes? Porque dentro do próton, além de outros quarks massivos, o que a gente tem? Como a gente consegue ter massa sem ter partícula? A questão é essa. A questão, nesse caso, a resposta, é que os quarks dentro do próton ou do nêutron estão no campo da interação nuclear, que é a chamada interação forte. Essa é uma das forças físicas fundamentais que conhecemos hoje, juntamente com a força da gravidade, a eletromagnética, e outro tipo de interação chamada força nuclear fraca. Na vida cotidiana, não encontramos. Em nosso texto, não falaremos sobre isso. Ou, então, até que a colocamos de lado. Então, vamos ignorá-la. Sabemos que um corpo colocado em um determinado campo recebe como resultado uma determinada energia. Por exemplo, uma pedra levantada acima do solo passa a ter energia proporcional à sua massa, aceleração de queda livre, que é uma característica do campo gravitacional da Terra, e a altura que ela está. Um corpo carregado, colocado em um campo elétrico, também terá energia potencial. Da mesma forma, os quarks dentro do próton e do nêutron possuem uma certa e muito significativa energia, devido à sua participação em forte interação entre si. Mas como essa energia está, por assim dizer, escondida dentro do próton ou do nêutron, de fora a gente não a vê, certo? Com exceção do aumento observado na massa do próton e do nêutron, como resultado da equivalência de massa e energia. Consertando, 9/10 da massa dos prótons e elétrons estão, na verdade, em energia, e energia conservada neles. E essa energia pode ser liberada, o que acontece como resultado de processos chamados reações nucleares. Vamos caminhar um pouco mais longe e combinar prótons e nêutrons em estruturas mais complexas, núcleos atômicos. Por exemplo, um dos núcleos complexos mais simples é o núcleo do átomo de deutério, que consiste em um próton e um nêutron. O deutério é o irmão mais velho do hidrogênio comum, cujo núcleo é essencialmente um único próton. Assim, a massa de um próton é aproximadamente 1003 unidades de massa atômica. Vamos chamar de mol, que é 1/12 da massa de um átomo de carbono. A massa do próton é 1,0087 mol. Qual será a massa do núcleo do deutério? Em teoria, 1073 mais 10087. Portanto, 2,016. Correto? Mas não. De fato, a massa do núcleo do deutério não é 2,016, é 2,0136. Ou seja, aproximadamente 0,0024 a menos do que deveria ser. Dessa forma, se a gente somar 2 mais 2, a gente não vai obter 4, mas 3 é alguma coisa. E isso não é místico, porque, na verdade, estamos tratando não é tanto da massa, mas da forma de energia de ligação dentro do próton e do nêutron, que estão disfarçados de massa. Na física, situações em que a energia de ligação de um sistema complexo acaba sendo menor que a energia de ligação dos seus elementos não são incomuns, e observamos isso cotidianamente. Um exemplo clássico é o comportamento de pequenas gotas de água em uma vidraça ou gotas de gordura na superfície de uma sopa. Acho que você já viu como essas pequenas gotas se fundem em outras maiores. Em geral, quaisquer gotículas de líquido tendem a se fundir dessa maneira. A razão é que as gotas maiores têm menos energia, ou seja, menos energia de tensão superficial. De fato, a energia da tensão superficial é proporcional à área da superfície.
E a energia da superfície de duas gotas separadas antes da fusão é maior do que a área da superfície da gota total após a fusão. Ou seja, se você pega a energia de duas pequenas gotas, quando você somá-las, a soma vai ser menor do que o resultado dos produtos. Estranho, né? Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que a energia da tensão superficial é, em última análise, a energia da interação das moléculas dentro do líquido, que, aliás, é de natureza elétrica, mas a gente não quer falar sobre isso agora. E agora acontece que um objeto com grande número de partículas, grande volume, ou seja, neste caso, uma massa maior, tem menos energia. A mesma coisa acontece no núcleo atômico. A massa, ou seja, a energia de um sistema de prótons e nêutrons, acaba tendo menos energia, ou seja, massa, do que a massa, energia de gotículas originais, prótons e nêutrons. Apenas a interação aqui não é elétrica, como no exemplo das gotas, mas é intranuclear forte. Mas para onde vai a massa extra, né, de prótons e nêutrons que acaba sendo desnecessária em seu novo estado de ligação, caracterizado por uma menor energia, massa? Ele é liberado na forma de energia pura, principalmente térmica. Ou seja, a energia cinética do movimento de partículas, por exemplo, os mesmos átomos ou as partículas resultantes de uma reação nuclear. Ao mesmo tempo, fica claro que a quantidade de energia liberada pode ser determinada a partir de tudo de acordo com a própria fórmula de Einstein, né? Igual a mc ao quadrado, onde a massa será a diferença entre a massa dos componentes e a massa do sistema resultante. No nosso caso, os núcleos do próton, do nêutron e do deutério. Na literatura física, em língua russa, que lembra, a antiga que é russo, então estamos vendo contextos e conceitos da física como é praticada na Rússia. Essa diferença, geralmente, é chamada de defeito de massa, o que significa que a massa do núcleo original final é menor que a soma das massas dos componentes. É só lembrar que, em física, de partículas, 2 mais 2 nunca pode ser 4, e 3 é alguma coisa. Enquanto, na literatura de língua inglesa, eles falam de uma massa de excesso, o que significa que os componentes iniciais são mais pesados do que a soma do que o resultante, do qual é o núcleo. Enfim, vamos deixar fixado. Como resultado da combinação de prótons e nêutrons em núcleos, parte de sua massa, devido à energia de ligação dos quarks constituintes, acaba sendo supérflua e é liberada. Por isso, a soma é menor do que os produtos da equação. Mas maior significa mais leve? Vamos tentar entender isso. O defeito de massa também é preservado para sistemas prótons, nêutrons mais complexos. Se a gente montar núcleos mais complexos, não de prótons e nêutrons individuais, mas de outros núcleos mais simples, que é o que acontece na prática, a gente também pode observar que o núcleo final vai ter uma massa menor do que a soma da massa dos núcleos, que a gente usou para fazer a soma. Por exemplo, se colocarmos 3 núcleos de um átomo de hélio, mais precisamente hélio 4, no qual há 2 prótons e 2 nêutrons, uma massa de 4,0026 mol, obteremos o núcleo de um átomo de carbono 12, 6 prótons e 6 nêutrons, com a massa de 12 mol suave. Lembrando, estamos usando terminologia russa, porque os artigos são russos. Então, como os americanos designam isso, não nos interessa nem nos importa. Assim, com tal síntese, a massa dos núcleos iniciais de hélio de 0,007 mol se tornará supérflua e vai ser liberada na forma de energia. Essa tendência é típica para todos os átomos leves. Quando maior o número de prótons e nêutrons de um átomo, menor a massa de cada próton e nêutron. Isso significa que quando os átomos mais simples se fundem em outros mais complexos, sempre vai ser liberada alguma energia. Esse processo é chamado de fusão nuclear, termonuclear. Vale acrescentar que o princípio, quanto mais leve, funciona apenas para átomos leves, ou seja, para aqueles elementos cujos números de série da tabela periódica, ou seja, o número de prótons no núcleo, são menores do que 56. Ou ainda, menores do que o ferro. Então, o ferro é o limite. A partir do ferro, muda tudo. Durante a síntese dos núcleos mais pesados que o do ferro, a energia não é mais liberada.
E esse processo acontece nas estrelas. Por isso, quando elas produzem ferro, elas entram em colapso, porque não tem como liberar mais energia. Ao invés de ser liberada, ela passa a ser absorvida, pois o resultado da reação é mais pesado do que os componentes. Viu? A partir do ferro acontece o contrário. 2 mais 2 nunca é 4, mas 4 e alguma coisa. A partir do chumbo, de número atômico 82, ou seja, 82 prótons no núcleo, o processo inverso liga energeticamente favorável, ou seja, levando a diminuição não da massa, mas da energia total do sistema. É o processo de decaimento de um átomo complexo em componentes mais simples. Por exemplo, o bismuto 209, 83 prótons e 126 nêutrons, cospe o núcleo de um átomo de L4, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, transformando-se em talho 205, que tem 81 prótons e 124 nêutrons. Nesse caso, a massa do hélio 4, que é 4,0026 AMU, e do talho 205, 204,9744 AMU, no total acaba sendo menor do que a massa do bismuto 209 original, que seria de 208,9804 AMU, por uma diferença de 0,003 AMU. O excesso de massa durante o decaimento de elementos pesados é liberado na forma de energia, de forma muito semelhante ao que acontece durante a respiração, incrivelmente. Já dominamos, portanto, essa última opção, converter massa em energia e utilizar em reatores nucleares, geradores elétricos, de radioisótopos e outros dispositivos. No entanto, essa tecnologia, que é a tecnologia nuclear convencional, tem uma série de desvantagens. Os reatores requerem combustíveis bastante raros e caros, cujas reservas são limitadas. O subproduto da reação é lixo radioativo e o manuseio é dificultoso. A fusão nuclear é mais promissora, mas é muito mais difícil de ser dominada, pois os núcleos radioativos pesados, em princípio, decaem por conta própria e só podemos coletar a energia liberada, não a massa. Mas para fazer os núcleos leves se unirem, muitas dificuldades aparecem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar ao nosso exemplo com gotas de uma superfície, uma sopa, né? Vamos lá. Vemos que elas se fundem, né? Gotinhas de óleo na superfície de uma sopa. Vemos que elas se fundem com bastante facilidade, sem nenhum esforço da nossa parte, pois a natureza tende a colocar os sistemas em estado de energia mínima. Mas se dermos as nossas gotas, olha só, uma certa carga elétrica do mesmo valor, as gotas vão parar de se fundir. Então, você tem uma sopa com gotinhas de óleo. Aplica energia elétrica na sopa e as gotas não vão mais se unir. A razão é clara. A força da repulsão eletrostática impede que essas gotas se aproximem o suficiente. Então, nossos núcleos atômicos de gotículas têm apenas uma carga positiva, pois consistem em nêutrons, né, e prótons. Os nêutrons são neutros eletricamente e os prótons são carregados positivamente. Como resultado, as forças positivas eletrostáticas também impedem sua fusão. Os físicos dizem que as forças elétricas criam uma barreira de potencial entre os átomos, a também chamada barreira de Coulomb. Para que os átomos ultrapassem essa barreira e colidam, inicia-se um processo de fusão nuclear. Eles devem, em primeiro lugar, estar próximos o suficiente uns dos outros, e, em segundo lugar, ter velocidade o suficiente. Em termos de parâmetros de matéria, isso significa que, para que haja fusão termonuclear, a matéria deve estar sob altíssima pressão e ter alta temperatura. Além disso, alto é a palavra que não designa bem o que a gente está falando. Nós estamos falando de dezenas ou centenas ou milhares de graus. Estamos falando de milhões, dezenas de milhões de graus Celsius. Só para vocês terem uma ideia, o material mais resistente ao calor conhecido pela humanidade hoje é um tipo especial de carbonitreto de Hafnia, que tem um ponto de fusão de cerca de 4.000 graus. Infelizmente, isso é cerca de 2.000 vezes menos que o necessário. Então, a menos de 8 milhões de graus, bebê, não podemos falar em fusão. Em princípio, já sabemos como lançar reações termonucleares em condições terrestres. Na verdade, é isso que acontece nas bombas de hidrogênio.
Mas uma bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear. Uma bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. Mas a gente não quer conseguir energia explodindo bombas, né? Evidentemente. Mas vamos lá. Pressão e temperatura extrema ocorrem no epicentro de uma explosão nuclear. Uma enorme energia liberada em uma fração de segundo, que é ótimo para causar estragos, né? Os outros sabem disso. O brinquedinho que eles carregam no submarino Belgorod, o Poseidon, funciona exatamente dessa maneira. Mas é bastante difícil coletar e usar pacificamente a energia liberada dessa forma. Um reator termonuclear, ao contrário de uma bomba, nele a energia teria que ser liberada gradualmente em pequenas porções, devendo ser, portanto, muito mais estável. As reações termonucleares estáveis ocorrem de maneira cotidiana, por exemplo, no interior de todas as estrelas, incluindo o Sol. Na verdade, graças à energia liberada como resultado dessas reações, que ele brilha e fornece energia que sustenta a vida e o clima nesse planeta. No entanto, as condições extremas de temperatura e pressão, surgidas como resultado da compressão gravitacional das massas colossais da matéria, tornam muito difícil repetir o processo na Terra. A gravidade do sistema do Sol, o Sol é milhões de vezes, tem mais massa que o Sol, que a Terra, e a gravidade enorme, resultante disso, garante a estabilidade e a contenção dessa forma de reação nuclear. Como repetir um forno solar na Terra? Certo? Vamos lá. No Sol, vamos tentar entender primeiro o que acontece dentro do Sol. O principal tipo de reação termonuclear é a conversão em vários estágios de hidrogênio em hélio. Primeiro, 2 átomos de hidrogênio, na verdade, 2 prótons comuns, se fundem em um sistema instável chamado de próton, ou seja, um par de prótons, também conhecido como isótopo hélio 2. Esse isótopo é muito instável e decai em bilionésimos de segundo. Mas, às vezes, durante esse período, um dos prótons pode se transformar espontaneamente em um nêutron, e, em seguida, o dipróton vai se transformar em hidrogênio pesado estável, o deutério, que tem um próton e um nêutron. Posteriormente, ato contínuo, o deutério absorve outro próton, transformando-se em isótopo estável de hélio 3. Guarda esse nome, ele nos interessa. Que tem 2 prótons e um nêutron. Em seguida, 2 núcleos de hélio 3 colidem, formando o hélio 4 normal, com 2 prótons e 2 nêutrons. E 2 prótons extras vão para longe. Praticamente como hidrogênio, né? Então, a soma de 2 átomos de hélio 3 produz um átomo de hélio 4 e 2 átomos de hidrogênio. Em cada uma dessas etapas, a energia é liberada. E, graças a isso, repetimos, o Sol brilha. No entanto, é impossível realizar esse ciclo na Terra por N motivos. Primeiro, a transformação de um dipróton em deutério é um processo probabilístico e a probabilidade de que isso aconteça é realmente muito pequena, dado o curto tempo de vida de um dipróton. Para que tal reação aconteça e produza uma quantidade de energia que seja interessante, são necessárias massas colossais de matéria. O Sol tem, nós não. Mas isso não é tão ruim, de certa forma, porque seria possível trabalhar com deutério já pronto, que está contido em quantidades suficientes em qualquer quantidade de hidrogênio. Por exemplo, naquele que pode ser obtido da água pura. No entanto, essa não é a única dificuldade. Para que o reator tenha um campo gravitacional capaz de criar e manter as condições para uma reação termonuclear, a massa dele deveria ser comparável ao do Sol. A rigor, não deve ser inferior a 0,078 de sua massa, ou seja, ele deveria ser pelo menos 26.000 vezes mais pesado que a Terra. Por razões óbvias, não somos capazes de criar alguma coisa semelhante. Então, a gente tem que tentar outra coisa. Por exemplo, em vez da gravidade, podemos criar campos eletromagnéticos. Eles podem ser usados para comprimir e aquecer o combustível termonuclear. Você pode colocar o combustível de um design especial em forma de um donut, coberto com um enrolamento condutivo. Imagina um donut. Ou, se uma corrente elétrica for passada por esse enrolamento, surgirá um campo magnético, que irá comprimir o plasma,
comprimindo das bordas do canal para o centro e mantendo uma espécie de armadilha magnética sem contato direto com os materiais do reator e da substância quente. Ok. Como resultado, em teoria, seria possível realizar temperaturas e pressões características do interior das estrelas em condições terrestres e alcançar a fusão termonuclear. São esses projetos de reatores em forma de rosquinha que são hoje a principal corrente da pesquisa termonuclear, embora existam outros layouts promissores de reatores. E é aí que a gente vai chegar no que a Rússia está fazendo. Ela fez na encolha, na moita, durante décadas. Quando o mundo viu, já era. Na prática, vamos voltar ao assunto, é muito difícil implementar todas essas coisas, porque a substância, em um estado tão extremo, produz características comportamentais que a gente ainda não entende bem. Estamos falando de milhões de graus, pressões gigantescas. E agora, milhares de cientistas em todo o planeta estão trabalhando arduamente para domar campos eletromagnéticos de matéria quente, forçando-os a obedecer a nossa vontade. Vamos ver o caminho que a maior parte do mundo está usando. No momento, vamos fazer uma revisão. Já aprendemos como iniciar uma reação lenta em uma mistura do deutério, que é um próton e um nêutron, com títrio, um próton, dois nêutrons, chamado de hidrogênio superpesado. Como resultado dessa reação, um núcleo de hélio é formado com dois prótons e dois nêutrons. Mas nos núcleos originais existem dois prótons e três nêutrons. Ou seja, forma-se um nêutron extra que voa para longe. E isso é ruim. Muito ruim. Em primeiro lugar, esse nêutron carrega com ele uma parte muito importante, uns 80%, da energia gerada durante a reação de fusão. Então, reduz muito a eficiência, reduz para menos de 20%. Em segundo lugar, o fluxo de nêutrons afeta muito negativamente as propriedades estruturais da estrutura do reator, porque ele as destrói. Ou seja, é necessário inventar algum tipo de material que seja resistente a ele. Finalmente, em terceiro lugar, o trítio é muito caro. Seu custo é de $30 mil o grama. A queima de 1 grama de uma mistura de deutério-trítio em um reator vai liberar a quantidade de energia equivalente à queima de 20 toneladas de carvão, no valor de $2 mil. Então, não compensa gastar $30 mil para gerar 2 mil em energia, isso é óbvio. E ainda não estamos levando em conta o fato de que no esquema deutério-trítio, podemos coletar apenas uma parte da energia liberada, 20%, como a gente viu. Portanto, o combustível deutério-trítio dificilmente é adequado para uso como fonte prática de energia. E os reatores que operam nele são principalmente de importância científica. Portanto, são usados para estudar e dominar a tecnologia para controlar o gás quente, o plasma. Já falamos que os russos dominam isso com muita eficiência. E o domínio total dessa tecnologia vai abrir caminho para o uso de outros combustíveis e reações. Os russos foram um pouco mais criativos, a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, se fosse possível criar condições nas quais reações mais exigentes entre átomos, que apenas deutério, sem o trítio, pudesse ocorrer, isso já levaria as perspectivas de energia termonuclear a um nível completamente novo. Infelizmente, a gente não sabe como executar. Não temos ideia. Ainda mais interessantes são chamados esquemas livres de nêutrons, reações que não levam ao aparecimento de um fluxo de nêutrons parasitário. Por exemplo, o uso de deutério e hélio 3, que tem 2 prótons e 1 nêutron, dando saída ao hélio 4, cheio, com 2 prótons e 2 nêutrons e um próton extra. O próton é de boa, porque na prática ele é hidrogênio. Mas, infelizmente, o hélio 3 praticamente não é encontrado na Terra, mas existe um local onde ele é achado. A Lua. E de lá ele pode ser trazido. Isso explica a parceria entre russos e chineses, entre Roscosmos, Rosatom e eu sempre esqueço, é CMSA, a Agência Espacial Chinesa. Ainda não está claro qual caminho vai ser mais barato. Tecnologias espaciais também não param de evoluir, para ir na Lua e buscar o querido do hélio 3. Mas primeiro, a gente precisa aprender a trabalhar com o plasma, depois se preocupa com o combustível. Para isso, a França está construindo
o maior reator de fusão ITR da história. Rússia, Cazaquistão, Estados Unidos, União Europeia, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, todo mundo participando da construção. A própria composição dos participantes, países que normalmente se odeiam, atesta a escala do projeto. É improvável que o ITR forneça energia comercial, mas ele vai permitir elaborar as tecnologias necessárias para isso no futuro. Existe aí, vamos entrar na parte 2 daqui a pouco, né, o nosso segundo videozinho. Daqui a pouco a gente entra nele. Por quê? Existe uma abordagem alternativa, os chamados reatores termonucleares pulsados. Deles não se pretende manter as condições constantes do núcleo solar, mas criá-las por curtos períodos de tempo, suficientes, no entanto, para que parte do combustível nuclear tenha tempo de reagir. Em tais reatores, pequenos volumes de combustíveis seriam rapidamente achatados por lasers poderosos. Lembra, nós sempre comentamos aqui. A tecnologia-chave é nuclear, né, da Rússia, mas a partir dela desenvolveu as tecnologias de laser e plasma. Os russos eles dominam o estado da arte dessas tecnologias. Vamos lá. Nesses reatores pequenos, vamos falar sobre isso com calma novamente. Falando de reatores termonucleares pulsados. Pequenos volumes de combustível, na verdade, realmente muito pequenos, seriam rapidamente achatados por lasers poderosos ou fluxos de partículas carregadas de alta energia. Reatores pulsados são concorrentes com o ITR. O tempo vai dizer qual desses projetos vai ser o primeiro a chegar na linha de chegada. Mas a gente vai ver aqui que os nossos irmãos russos tiveram uma ideia muito interessante para aproveitar esses reatores pulsados. E a gente vai falar sobre isso no nosso próximo videozinho, para não fazer um vídeo longo, chato. Fazer 4 vídeos explicando passo a passo como os nossos irmãos russos conseguiram fazer laser de fusão nuclear. Certinho? Cara, eu vou falar para vocês, ó. Os caras são bons. A gente tem que tirar o chapéu para eles. E a gente vai entender por que eles são tão bons.